Ascânio não entende nada. Fingindo desdém, Leonora conta que se desinteressou do galã. Ele, negando a acreditar, relembra da maneira carinhosa como ela estava ontem. A jovem diz que o dia anterior foi uma despedida e finge constatar que não ama ninguém, vivendo de amores passageiros. Ascânio tenta entender sua atitude. Leonora pede para ele se retirar, pois precisa arrumar suas malas, e afirma que não o ama mais. Desolado, Ascânio se retira. Leonora começa a se preparar para ir embora, mas não consegue esconder o arrependimento de deixar Ascânio. Tieta amanhece com fome. Tonha percebe que a amiga não dormiu à noite. A cabrita diz ter passado a madrugada preocupada com Ricardo. Tonha conta que o rapaz não aguentou voltar para o seminário, principalmente com tudo o que aconteceu entre eles. O padre tenta consolar Perpétua e afirma que se Ricardo ainda não procurou a dama, é porque não quer que ela saiba onde está. A Beata se apresenta como mãe do jovem e Mariano a ofende. Perpétua se sente atacada. Jairo e Sinira chegam. Perpétua alega que não tinha compromisso com a amiga. O padre a situa, dizendo que a sacristia não é para visitas exclusivas à Beata. Ele revela que vieram acertar o casamento. Perpétua repreende Sinira por não se preocupar com o sumiço de seu filho e a puxa para ir embora. Jairo reprova a atitude da malvada, expulsando-a da sacristia. Ela volta apenas para responder aos afrontes do viajante. O padre se diverte com a atitude de Jairo e Sinira, principalmente porque isso a afastará da amizade com Perpétua. Os três riem. Leôncio informa Ascânio sobre todos os afazeres do vice-presidente para o dia. Estressado, o galã ofende o empregado e o expulsa de seu escritório. Carmosina mostra para Maria Imaculada os novos colegas de trabalho no correio. A carteira diz que o local está cheio de novidades e só tende a evoluir. Leôncio chega e Carmosina pergunta se ele está tendo problemas. O homem responde que não, mas que Ascânio está com um grande problema. A carteira fica preocupada. Rafa não entende a decisão de Leonora de deixar Ascânio. A jovem mantém seu argumento de que perdeu o interesse. Ela diz ser volúvel e desapegar fácil dos homens. Rafa insiste em não acreditar. Irritada, Leonora pede que a empregada se retire. Triste, Rafa sai do quarto. Imaculada vai embora. Carmosina pergunta o que está acontecendo. Leôncio diz que Ascânio acordou muito bravo e deve estar enfrentando problemas em casa. A carteira fica curiosa e conta ter uma ideia do que possa ser. Gladstone chega e pergunta o que está acontecendo. Carmosina responde que Ascânio está passando por um problema. Gladstone suspeita que seja a história de Francisco. Carmosina concorda, dizendo que Leonora saberá explicar. Leôncio conta sobre a atitude de Ascânio para os amigos. Amintas não entende, pois o amigo estava feliz. Timóteo se pergunta o que pode ser. Osnar suspeita de Leonora e vai conversar com Ascânio, mas o galã se nega a recebê-lo. Osnar tenta consolar o amigo, perguntando o que está acontecendo. Irritado, Ascânio pergunta se não pode ter um minuto de paz. Osnar se aborrece e vai embora. Leonora arruma suas malas e relembra a noite passada com Ascânio. Carmosina e Gladstone chegam e exigem uma explicação. Leonora fica apreensiva. Carmosina diz que Ascânio anda estressado e sofrendo. A carteira pergunta se a amiga foi resolver algo sobre Francisco. Leonora responde que não tem nada a ver com isso e tomou essa decisão sozinha. Carmosina duvida. Gladstone afirma saber uma maneira de intimidar pessoas de má intenção, mas não entende por que Leonora quer falar com Tieta. A jovem nega estar preocupada e diz que voltará para a casa da madrasta, de onde nunca devia ter saído, e que explicará tudo a ela. Carmosina exige um motivo plausível para a separação. Leonora afirma ter apenas se desinteressado de Ascânio e pede para não perguntarem mais sobre o assunto.
Osnar conta que Ascânio dá patadas em todos quando está bravo para se defender. Aminta sugere que pode ser algo com Leonora. Oscar concorda, dizendo que o amigo não quer ajuda. Amintas reitera que às vezes ajuda demais atrapalha. Timóteo pede que deixem um assunto de lado. Eles preveem que Ascânio se recuperará e contará tudo em breve. Os três brindam, desejando a recuperação do amigo. Aida acorda Amorzinho, que alega que estava tão focada nos bordados que nem percebeu o adormecimento. Aida elogia o trabalho da Beata e convida-a para mostrar a Carol. Amorzinho desconfia, perguntando se Aida não quer que ela a acompanhe até a casa da colega. A senhora confirma e a Beata fica preocupada. Jairo prepara os passageiros, pois sua marinete vai partir. As empregadas perguntam se Sinira vai comprar o vestido de noiva na esplanada. A Beata diz que Jairo pagará. Manon chega e joga uma indireta na Beata. Sinira se assusta e Jairo repreende a moça. Manon deixa sua encomenda para Jairo e a julga, fazendo Sinira entrar no automóvel. As empregadas comentam sobre a situação. Quando estão prestes a sair, Bafo de Bode pede para entrar no carro, pois precisa ir à esplanada. Jairo o expulsa, mas o bêbado se recusa, alegando ser Posidônio Antunes. Sem paciência, o viajante pede para o guarda e Leôncio tirarem Bafo de Bode. O bêbado se debate e se recusa a sair. Carol elogia os bordados de Amorzinho. A Beata observa a casa da amiga de cima a baixo e pergunta sobre a cama redonda no quarto. Aida tenta desconversar, mas a colega comenta sobre a casa de Carol, perguntando quem pagou tudo. A senhora interrompe novamente e Amorzinho se desculpa, dizendo que achava que a casa seria mais extravagante e toda vermelha. Carol elogia novamente os bordados da Beata, que agradece. Imaculada pergunta sobre as notícias de Ricardo a Cosme. O rapaz conta como está sendo a adaptação do amigo no seminário. Imaculada fica esperançosa de que o amado volte à cidade. Perpétua chega e chama Araci. A Beata diz que não quer uma rolinha do coronel circulando em sua casa. Cosme tenta defender a jovem, mas Imaculada toma a frente, dando um fecho na cara de bacalhau seco. Ela culpa por Ricardo ainda não ter voltado, pois qualquer lugar é melhor do que o covil da mãe. A menina vai embora. Perpétua joga a culpa em Araci e Cosme. Elisa escuta o programa de Assuntinha Ferreira. Timóteo reprova a atitude da esposa e pergunta por que ela não está apoiando a irmã no desaparecimento do sobrinho. Elisa se nega, dizendo que Perpétua a criticou quando pediu apoio. Timóteo pergunta o que a Cascavel falou dele. Elisa conta que a irmã aconselhou a se separar, pois ele não valia nada. O vendedor chama Beata de desgraçada e pergunta se Elisa o defendeu. Ela nega, alegando que a irmã estava certa. Timóteo fica indignado. Cosme vai tirar satisfações com Tieta, acusando-a de ter feito a cabeça de Ricardo para ele fugir. Tieta se indigna com as acusações. Tonha tenta defender a amiga, mas Cosme não para. Ele garante que Tieta foi uma desgraça na vida de Ricardo e que ela tem culpa pelo sumiço dele. A Cabrita pede para ele se retirar. Tieta fica abalada e Tonha tenta consolá-la, dizendo que Cosme está de cabeça quente. Tieta teme ter estragado a vida do sobrinho e que ele tenha fugido por sua culpa. Carmosina fica intrigada com a separação de Leonora e Ascânio. Dona Milu pede para a filha não se meter. A carteira suspeita que a amiga tenha deixado o amado por um motivo maior, mas Milu pede que ela se importe mais com sua própria vida. Carmosina conta que Gladstone a convidou para viajar. Milu pergunta para onde e a filha responde que seria para o exterior. Dona Milu fica apreensiva. Carmosina conta como o amado ficou decepcionado por ela ter recusado o convite. Milu fica pensativa. Laura pergunta por que Dário ainda não foi mergulhar. O comandante diz que está sem vontade. Laura suspeita que ele tem medo de ver Silvana pelo mar. O comandante nega, dizendo que
se a jovem pode vê-lo procurando algo. A esposa nega e pede que ele prove que não tem medo de ir mergulhar. Dário se retira, perguntando se é necessário. Modesto e Marcolino se preparam para resolver o projeto do mangue seco. O velho cumprimenta Silvana e pergunta sobre a saúde de Juraci. A venenosa começa a falar de suas doenças, mencionando também ter sonhado com Posidônio Antunes. Marcolino e Modesto ficam nervosos. Silvana pergunta quem é o homem, mas Marcolino desconversa, chamando as filhas para o café. A jovem se recusa, alegando que vai à praia. Juraci vai atrás de Modesto e Marcolino se pergunta se a desapropriação das terras de Arthurzinho dará certo. O coronel nega, dizendo que o afilhado estava muito aéreo. O filho comenta sobre a visita que fez ao amigo na noite anterior, mas ele deixou para outro dia. O bode velho supõe que seja um problema pessoal. Arthurzinho afirma que a posição de Ascânio no projeto será importante. Rosalvo e Bebê conseguem os papéis para a desapropriação. A carioca pergunta como entregá-los a Mirko. Rosalvo decide levar os documentos pessoalmente, como se fossem os exames do patrão. O coronel desconfia da história. O malandro chega e convida Rosalvo para entrar no quarto. Arthur está desconfiado das visitas que o filho tem feito. Silvana vai visitar Laura. A amiga diz que o marido foi mergulhar. A jovem já sabia e diz que queria conversar com Laura. Sabino vai ajudar Leonora com as malas, mas Rafa enrola o menino para não levar a bagagem. Leonora desce as escadas. A empregada pergunta se ela realmente quer ir, mas a jovem ignora e chama o menino para ajudá-la. Bebê faz uma compra na loja de Timóteo e troca galanteios com ele. Eles tentam se beijar, mas são interrompidos. Amintas chama o amigo. Helena chega na cidade. Timóteo afirma que Leonora irá expulsá-la. Vendo a jovem passar pela rua, Osnar não tem certeza. A descarada chega ao escritório de Ascânio. Ele não entende. Tieta vê Leonora, que relembra a discussão com a cabrita, quando ela se negou a ajudar caso precisasse. Leonora se derrama em lágrimas e Tieta consola a enteada. A jovem pede que a cabrita não faça perguntas, apenas a permita chorar. Mesmo sem entender, Tieta não deixa de apoiar Leonora. A jovem chora incansavelmente. Ascânio demonstra ter detestado a volta de Helena. Ele pergunta o que ainda pode fazer para afastar a cínica de sua vida. Calma, Helena pede para o ex não tratá-la daquele jeito. Ascânio ignora e enxota a cascavel de seu escritório, mostrando asco pela repugnante. Leonora conta tudo para Tieta, relatando que ter terminado com Ascânio foi a melhor opção para evitar futuros problemas. Tieta entende a enteada e pensa em contar tudo para Ascânio. A cabrita não teme que o amigo descubra sua vida em São Paulo. Tieta especula que, se contar tudo, as duas poderão dar uma bela rasteira na pretensiosa Helena, mas Leonora discorda, alegando que sua decisão foi a melhor. Ela garante que tudo irá passar. Tieta concorda, mas afirma que a enteada ainda sofrerá muito para superar essa paixão. As duas se abraçam. Silvana diz a Laura que não conseguiu esquecer Dário. A moça conta que o principal motivo de voltar a Santana do Agreste foi o comandante, e que procurou todas as maneiras de tirar o galã da cabeça, mas não conseguiu. Encabulada, Laura entende e pergunta se há chances de a amiga desmanchar o seu casamento por essa paixão. Silvana afirma que fará o que for preciso para ter o comandante ao seu lado. Laura se sente intimidada, pede para a amiga se retirar e garante que as duas encontrarão uma maneira de resolver isso. Ela tira a aliança, mas logo a coloca de volta. Osnar vai contar a Carmosina sobre a volta de Helena, mas a carteira não consegue acreditar. Ela pergunta onde está a cínica e Osnar pede para ela acompanhá-lo. Helena se hospeda na pensão de Dona Milu e conta que pretende construir uma casa na cidade. Carmosina chega logo depois e ofende Helena, sendo repreendida pela mãe. Carmô fica indignada por a mãe ter hospedado a cínica em sua pensão. Osnar alega que Dona Milu está certa, pois tudo será feito de maneira profissional. Helena, dissimulada, diz não entender a rejeição que os dois têm por ela. Carmosina, eufórica, pede licença para uma conversa séria com Helena. Sem rodeios, pergunta o que a safada tem a ver com a separação de Leonora e Ascânio.
Helena finge estar confusa. Timóteo conta a Elisa sobre a volta de Helena e relata o incidente em que quase esbarrou em Leonora. Elisa fica chocada e se pergunta como deve estar a amiga. O vendedor a repreende, pedindo para ela não se meter nesse assunto. Helena dissimula surpresa sobre a separação de Leonor e Ascânio, alegando que não sabia de nada, mas Carmosina debocha do cinismo da cínica. Helena afirma que voltou para Santana para retomar o divórcio com Ascânio, mentindo ao dizer que não esperava essa notícia. Carmon pergunta se ela trouxe os papéis do divórcio para o amigo assinar, e Helena desconversa, afirmando que o modo como Ascânio a tratou deve ser por causa desse assunto. Ela diz sentir pena do ex-marido, e Carmosina concorda, imaginando o sofrimento dele. Carmon afirma para Gladstone que a vadia está mentindo e se mostra convencida de que Helena está envolvida na separação. Gladstone brinca e pede para Amada se preocupar mais com ele. Eles começam a namorar. Carmosina repreende o viajante, temendo que sua mãe chegue, e de fato, Dona Milu aparece. Ela avisa que o almoço está pronto e pede para a filha avisar a Gladstone. Durante o almoço, Dona Milu chama Carmosina para uma conversa privada. Gladstone logo se retira. Carmosina repreende a forma como a mãe tratou o genro. Dona Milu, no entanto, revela que pensava que o relacionamento da filha com o viajante fosse algo passageiro, mas que está se tornando sério. Carmosina fica surpresa. Osnar e Amintas conversam sobre a relação de Carmosina e Gladstone, especulando se o casal já transou. Osnar, preocupado, espera que Gladstone não machuque Carmon, e Amintas, por sua vez, diz que a amiga está diferente. Milu sente que a filha está cegada pelo amor, temendo que o viajante brinque com ela. Carmosina, na defensiva, rebate, dizendo que a mãe sempre quis que ela namorasse. Revoltada, ela vai embora. Elisa se mostra aflita e diz a Timóteo que está dividida entre duas pessoas. Ela confessa que, embora uma relação tenha ficado para trás, a outra é recente, mas que gosta muito. Timóteo, furioso, imagina que se refira a ele e Rosalvo, mas Elisa esclarece que está falando de Leonora e Helena. Timóteo se alegra e incentiva a amada a seguir o coração. Elisa se encanta com o carinho do marido. Carol, Amorzinho e Aida preparam os vestidos e discutem como vender as peças. Aida sugere usar Timóteo como fornecedor, e Carol fica surpresa. Amorzinho pergunta como Aida ainda conhece o vendedor, mas ela desconversa e explica o plano de expor as peças na loja do amigo. Elas elogiam a astúcia da colega. Carol decide chamar Perica para levar as colegas de volta à cidade, mas Aida nega, alegando que vai resolver outro assunto. Tonha não entende a afeição de Elisa por Leonora, já que antes ela detestava a paulista. Elisa então explica que Leonora a ajudou em um momento difícil. Tonha, assustada, questiona que problema a filha passou na sua ausência. Elisa contorna a situação, dizendo que Leonora visitou e elas fizeram as pazes. A dama duvida, mas Elisa implora para poder falar com a amiga. Leonora, por sua vez, já sabia da presença de Helena na cidade e tenta desviar do assunto, mas acaba se embananando. Ela pede que Elisa se retire, pois não quer falar sobre isso. Tieta, compreensiva, a apoia, e Leonora se despede de Elisa. Fora do quarto, Tieta pergunta se o plano das duas para reconquistar Timóteo está indo bem. Elisa afirma que sim e conta que está se reaproximando do marido. Tieta fica feliz e pede para a irmã visitá-la para conversarem mais. Juraci fica em choque ao saber que Aida continuará com a parceria entre Carol e Amorzinho. Aida explica que o projeto será lucrativo e que até Juraci será cliente. A amiga se recusa a comprar na loja das três e repreende Aida, dizendo que foi a única que a aturou. Aida, com firmeza, a confronta, alegando que se continuar com Perpétua, perderá sua amizade. Juraci fica surpresa com a fonte. Jairo e Cineira saem da Marinette. Manon pergunta se o viajante trouxe notícias de Zuleika, e ele conta que a moça pediu para as prostitutas prepararem uma festa, pois está prestes a chegar. Manon, feliz, vai avisar as amigas. Cineira, ao ver Amorzinho e Carol juntas, fica sem acreditar e sai correndo. Jairo não entende, e as duas vão oferecer os seus vestidos a Timóteo. Ele elogia as peças, mas duvida que alguém comprará pelo preço alto.
As amigas ficam preocupadas, mas Timóteo promete tentar vender a outras pessoas. Bebê chega e conta que veio trocar o short, mas ao ver os vestidos, ama as peças e garante que comprará todas. Timóteo, surpreso, pergunta qual ela escolherá, mas ela diz que levará todas. Perpétua, chocada, conta a Cineira que não acredita que Amorozinho esteja andando com Carol. Cineira a convence a ajudar a amiga a sair desse caminho, mas Jairo intervém e afirma que não obedecerá mais a Perpétua. A discussão esquenta, com Perpétua debochando de Cineira e Jairo. Irado, ameaça a Beata. Ao final, ele a levanta pelo pescoço, mas Cineira implora para soltá-la. Jairo a joga contra a parede e pede para ela escolher de que lado ficará. Desesperada, Cineira corre atrás do amado, deixando Perpétua enfurecida e jogada no chão. Araci chega e pergunta o que Perpétua está fazendo no chão, e ela desconversa, dizendo que tropeçou. Perpétua se levanta e se revolta, batendo no tapete. Gladstone vai até o correio, galanteia Carmosina, que se vê desconfortável e pede para ele se retirar. Dona Milou prepara uma receita para ensinar a Imaculada, pedindo um conselho sobre o que fazer com a filha. Ela teme estar pegando muito no pé da Carmosina, mas Imaculada tranquiliza, dizendo que a filha está cega de amor e precisa de orientação. Bebê mostra os vestidos para Rosalvo, que os elogia, mas se surpreende ao saber que são para o irmão dela. Ela explica que está abrindo um comércio e precisa de fornecedores. O coronel, por sua vez, pede para Filomena chamar Arthurzinho, que chega com documentos para ajudar na desapropriação. O coronel decide mostrar tudo a Ascânio antes de assinar. Ascânio Grosso ameaça expulsar o coronel, mas o velho, furioso, se retira. Dário, por sua vez, conta que está cada vez mais perto de encontrar algo no mar. Laura fica séria e revela que Silvana foi visitá-la. Dário fica nervoso e pergunta o que a amiga queria. Ela responde que Silvana quer o marido. Ascânio vai atrás de Leonora, e Tonha aconselha que ele volte outro dia, mas ele insiste em falar com a jovem. Ela fica nervosa e Tieta tenta confortá-la. Leonora se recusa a ir falar com ele, dizendo que não resistiria se o visse novamente.